Alô, malta da Luso Delphi. Alô, pessoal que está nos acompanhar aí. Eu sou o Jorge De Luca, embarcadeiro MVP em Portugal, e você está no Papo Dev com o Portinho, que é um podcast que dá voz à comunidade Delphi em Portugal e além fronteiras. E mais do que código, exploramos a história e experiência de quem vive a tecnologia no seu dia a dia, revelando tanto o lado técnico como o humano de cada convidado. Um espaço para aprender, inspirar e aproximar a comunidade Delphi como um todo. Não é isso, meu amigo João? Como é que está aí, meu amigo? Olá, boa tarde. Meu nome é João Ferreira, para quem não me conhece ainda, o que eu duvido. Também sou MVP aqui em Portugal e, como o Jorge disse, este é um espaço para partilharmos experiências não só de Delphi, mas de programação, de código, de vivências profissionais e pessoais que todos nós temos para dar a conhecer e partilhar com vocês todos. É isso aí, meu amigo João. E antes da gente começar o nosso papo, que hoje o convidado é show de bola, João. Não esquecer aí o pessoal que esteja a ver, não esquece de dar o gosto, não deixa de subscrever o canal, partilha esse vídeo caso goste do conteúdo e bola pra frente, né, João? Ora bem, o like não é para dizer que gostam de nós, é para darem mais visibilidade ao algoritmo do Meta para que possamos ter mais visibilidade e abrangermos mais gente. Bora lá para a frente, Jorge. É isso aí. Eu já vi que tem muita gente visualizando os nossos vídeos, só que ainda estamos com mais ou menos 100 inscritos no canal, mas muito mais views do que isso. Então, não esqueça, logo de cara, deixa o seu gosto e subscreva o nosso canal. E para a gente começar aqui, sem embromação, sem enrolação, hoje nós vamos falar aí com um querido aí, ele também é MVP, ele tá no Paraná, lá no sul do Brasil. Ele já tem aí mais de 15 anos de experiência, 17 anos de experiência. Ele é graduado em análise de sistemas e desenvolvimento de software. É como eu também sou graduado em análise de sistemas e desenvolvimento de software. E é pós-graduado em desenvolvimento de sistemas web. Ele foi nomeado como um MVP lá no Brasil em 2024 e ele é o coadjuvante, digamos assim, do canal Code for Delphi. Ele é o nosso amigo, nosso queridão, César Cardoso, adentro de São Paulo, meu querido. Cadê o César? Opa, tudo bem, pessoal? Aí Opa! está, tudo. Maravilha, prazer estar aqui com vocês, tá? Nós que Agradeço agradecemos. desde Muito já o obrigado convite aí. aí. Muito Imagina. obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado por estar aqui conosco, ter aí se prontificado logo de cara para participar aqui do nosso podcast, nosso Papo Dev com o Portinho. E César, se apresenta aí, por favor. Quem é o César Cardoso? Legal, legal. Bom, primeiro eu quero já agradecer novamente aí o convite e também dar parabéns aí pela iniciativa de vocês, né? Eu tenho acompanhado aqui os episódios, tenho gostado bastante, porque ele traz um conteúdo técnico e ao mesmo tempo permite que a gente conheça um pouco mais aí do pessoal que alimenta, né? Que ajuda essa comunidade Delphi que é tão unida aí. Então, muito legal, tenho gostado bastante aí, fiquei honrado aí pelo convite de vocês, tá? E, bem, eu me chamo César Cardoso, eu sou desenvolvedor desde 2009, então a minha história com programação e com a TI também começou ali em 2009, já faz aí 17 anos. E é, nesse ano, né, 2009, eu passei por várias mudanças na minha vida, né? Inclusive foi o ano que eu conheci minha atual esposa, né? Hoje eu tenho filhos, estamos juntos até hoje. Foi quando eu comecei nessa área de TI, porque antes disso, né, eu tinha trabalhado em várias outras coisas, né? Mas eu queria seguir carreira de músico, né? Então eu estudava música desde os meus 9, 10 anos aí, era o que eu queria fazer. Mas o meu irmão, ele sempre trabalhou na área de TI, né? Ele convivi muito com ele, então aprendi muito com ele dessa área antes, né? De eu iniciar mesmo profissionalmente através dele. Foi algo bem interessante. E até então, eu estudava música, né? Era o que eu queria para minha vida. Daí, quando eu tinha meus 22 anos ali, acabei até mudando antes, né? Mudei para Curitiba para tentar seguir esse caminho aí.
mas ali em 2009 eu acabei vendo que não era o que eu queria realmente, e aí voltei para casa dos meus pais, né? Aqui próximo onde eu moro hoje, de Vaiporã. E eu já tinha, na época ali, 22 anos, e o meu irmão, ele trabalhava como gerente num CPD de uma faculdade, e ele estava saindo, e aí surgiu essa vaga, né, o que era ajudante dele ia assumir ali o cargo da gerência desse CPD, e eu acabei entrando, né, não tinha muito conhecimento da área ali, então foi quando eu realmente comecei a trabalhar na área, a gente cuidava de toda a parte de suporte de hardware e software dessa faculdade, então foi realmente ali uma escola bem interessante. E foi aí também, em 2010, que eu comecei a fazer a graduação, né, nessa mesma faculdade ali. Então, eu trabalhava durante o dia e estudava à noite ali. E foi aí que eu tive o contato com essa área aí, que eu iniciei também com o Delphi na época, porque além do que a gente tinha ali nos nossos trabalhos, tinha alguns sistemas que a própria faculdade utilizava, que era desenvolvido em Delphi, na época Delphi 5, Delphi 7 e também em PHP. E uma das minhas funções também foi dar manutenção nesses códigos aí. Então foi aí que eu comecei, gostei, me apaixonei pela programação, e a partir daí foi só evoluindo aí. Graças a Deus, tô nessa área aí já faz bastante tempo. Show de bola. Show de bola. Interessante que para um cara que gostava de música e para programação é uma coisa assim um bocado radical, não é? E a minha dúvida é, e o que é que te fez manter até hoje a programação? É o bichinho, como a gente costuma dizer, que fica lá, que permanece no sangue, como alguém disse, o Delphi está na veia, a programação, depois uma pessoa gostando nunca mais deixa de gostar. É isso que tu também sentes no dia a dia? Exatamente, exatamente. Eu acho que programação é bem isso, né? É mais que um trabalho, né? Eu costumo dizer que o programador, nos horários de descanso dele, ele está programando, né? Então, programar é o trabalho e o hobby, né? Até hoje em dia, quando a gente vai contratar alguém, quando surge alguém interessado em uma vaga de trabalho, a primeira coisa que a gente pergunta é se ele já programa. Porque se a pessoa não programa ainda, dificilmente ela vai conseguir se encaixar na nossa área. Porque quando a pessoa gosta, né, da programação, ela está sempre programando, seja profissionalmente ou seja em algum sistema open source ali que ele está desenvolvendo, porque realmente é uma paixão que a gente tem, né, no desenvolvimento. E foi isso que aconteceu comigo, né? Eu sempre, desde quando eu comecei ali, eu gostei bastante de entender como era feito um software, né, de como eu poderia criar um software. Então, desde essa época aí, eu tô seguindo esse caminho, né? César, e já que nós somos aqui 3 MVPs em Delphi, vem aquela questão de costume. Porquê o Delphi? Como é que tu se meteu no Delphi e o que é que te faz manter até hoje como um radizeiro, por assim dizer, nas palavras de um amigo nosso? Isso mesmo. Então, o Delphi ele surgiu, como eu comentei ali, quando eu entrei nesse trabalho, então eram duas linguagens, era o Delphi e o PHP. São minhas linguagens preferidas, são as que eu trabalho até hoje, a maior parte do meu tempo, né? Na graduação estudei, já trabalhei com outras linguagens também, mas nesse mesmo período, ali por volta de 2011, o meu irmão, como eu comentei, ele saiu porque ele tinha uma software house, né? Um sistema, um ERP. Ele cuidava da parte comercial e ele tinha o sócio dele que cuidava da parte do desenvolvimento. Acabou que esse sócio dele saiu e ele se viu sem o desenvolvedor. E aí me chamou para trabalhar ali com ele, né? Nessa parte do desenvolvimento. Então, é uma empresa que eu ainda estou até hoje, né? Ali desde 2011, mais ou menos. Eu continuei trabalhando também nessa faculdade até 2018, mais ou menos. Então, eu consegui tocar os dois trabalhos ali paralelo, né? E aí, em 2018, eu me desliguei desse trabalho na faculdade e aí fiquei apenas só mesmo aqui nessa parte do desenvolvimento do RP. E aí já surgiu também essa ideia de criar o canal, né, para divulgar meu trabalho e também ajudar a comunidade. E eu sigo porque, assim, nessa nossa área de RP, essa área de automação comercial, o Delphi, ela é muito forte aqui no Brasil. E é, na minha opinião, a melhor linguagem para se fazer isso, né? Eu não vejo por que trocar, não tenho nenhum motivo para trocar. Ela me atende muito bem. É uma linguagem que ela vive em constante evolução. Então, tudo que eu preciso, eu consigo desenvolver com ela ali, seja
na parte do desktop, na parte mobile, né? Mas na empresa também a gente tem essa cultura de usar. Você usa a tecnologia que melhor atende, né, aquela feature que você quer utilizar. Então, por exemplo, a gente tem mobile Delphi, a gente tem mobile Flutter, então a gente usa o que mais melhor se adapta. Então a gente tem uma parte PHP também. Então eu acho que você tem que estudar as stacks que você tem disponível e aí utilizar a que você acha melhor para cada um. E ao meu ver, o Delphi atende, né, todos esses requisitos, né, tranquilamente. É uma linguagem que está sempre evoluindo. É uma linguagem que eu gosto muito da sintaxe dela, né, da forma como a gente escreve o código ali. Então, por isso eu mantenho, né, firme nessa linguagem até hoje. Muito bom. Interessante. É interessante que eu também fiz muita programação em PHP e depois realmente para o Delphi também foi fácil. Eu sei, pelo que o Jorge disse, que tu é o caçoeiro MVP aí no Brasil, não é? Foi um dos mais recentes, se não o mais novo a ser nomeado no Brasil em 2024. É engraçado que eu também fui aqui em 2024, por isso somos os dois MVPs da mesma altura. Como é que te sentes no papel de MVP? Alguma diferença no teu dia-a-dia? Sentes-te um peso adicional como MVP? Uma responsabilidade extra, César? Então, eu acho que depois que eu fui nomeado MVP aqui, acho que tivemos mais 3 nomeações, né? Acho que o Brasil é um país que mais tem MVPs, né? Porque realmente a comunidade Delphi aqui ainda é muito forte, a gente tem grandes eventos aqui. E, assim, a minha história com MVP começou quando eu comecei com o canal, né, criando conteúdo ali. E aí surgiu a possibilidade de submeter palestras para a Embarcadero Conference, que é um evento muito grande que a gente tem aqui no Brasil, aqui 700, 800 participantes todos os anos, tá? É o E maior evento de Delphi no mundo, sim. eu imagino que seja. Não, E a o gente maior evento. né? Isso é. É bem interessante, é um evento muito legal, assim. Até convidar vocês para virem para cá, ia ser um prazer ter vocês aqui. O pessoal ia gostar bastante. Eu participei em 3 na época da Borcon ainda. Da Borcon, né? O último foi em 2007 ou 2008 que eu participei. Era excelente, eu gostava muito. Mas desculpa ter te Não, cortado, excelente. fala lá. Não, imagina. Nessa época, esses MVPs que são esses MVPs mais antigos aqui, com certeza eles já iam nesses eventos, né? Sim, E sim. aí eu submeti essa minha palestra ali, e a gente tem um outro evento muito grande aqui também no Brasil, que se chama CBR Day, né? O dia do ACBR. A CBR, para quem não conhece, é uma suíte de componentes que ajuda a gente a implementar a parte, principalmente da documentação fiscal aqui no Brasil, tá? Então é amplamente utilizado aqui. Acredito eu que seja o componente Delphi mais utilizado no mundo aí, porque ele realmente é muito utilizado. Então, um ano passado mesmo foi um evento para 2.000 pessoas, né? E na sua grande maioria desenvolvedores Delphi, né, Pascal, e é um evento incrível, assim, esse ano vai ter de novo, né, então é um evento muito bacana. E eu fui tomando gosto por isso, né, de compartilhar, de palestrar, eu acho que criar conteúdo evolui muita gente, né, a gente ajuda as pessoas a evoluir, mas com certeza a gente evolui muito mais, porque para preparar uma palestra, você fica meses ali preparando, estudando conteúdos novos, que normalmente você não vai ficar palestrando sempre da mesma coisa, então você busca conteúdos novos para divulgar, então isso sempre foi muito interessante. E nesse evento eu tive contato então com os MVPs, né? Até então nem sonhava em ser um MVP, né? Nem passava pela minha cabeça. E aí conversei com todos ali, não vou citar nomes aqui porque eu posso esquecer o nome de alguns, mas eu gosto muito de todos eles, sou fã realmente deles, sempre acompanhei o trabalho. E você palestrar ou ir participar de um evento como esse, e ver os caras de perto é algo assim bem legal mesmo, né? Um cara que você vê há, sei lá, 5, 6, 7, 10 anos, você assiste vídeo dele, você vê o cara pessoalmente, é bem interessante. E aí surgiu essa vontade quem sabe, ser nomeado MVP também. E aí eu continuei trabalhando, né? Não só para isso, é claro, né? Minha intenção não era só essa. Mas aí você vai tomando conhecimento com os MVPs, conversando, participando de evento, e é natural que daí a comunidade, né? Porque MVP é um título, né? Que a comunidade te dá, né? Tanto dos MVPs em si que te indicam, né? Mas aí o pessoal da Embarcadero tem que ver o seu conteúdo, tem que ver que é relevante para a comunidade, e aí você é nomeado. Então, para mim foi uma realização profissional bem grande, eu gosto bastante desse título. E respondendo a pergunta do João, muda, João, porque eu acho que é uma responsabilidade, né, você carregar esse título de MVP. Então, eu acho que você acaba caprichando mais, digamos assim, nos seus conteúdos, né?
você acaba não falando qualquer coisa ali, porque você tá, além de você estar falando por você, as pessoas interpretam, né, que você está falando pela embarcadeiro, embora não seja bem assim, mas você acaba tendo um peso maior, e eu acho que isso é um peso bom, né? Eu acho que quando você tem cobrança, você se cobra e você busca sempre melhorar. Então isso eu acho muito bom, né? Até no meu trabalho eu gosto disso, eu não gosto muito de lugares que te deixam muito solto, porque você acaba, é natural do ser humano, né? Você acaba ficando um pouco estacionado, isso não é bom, né? É bom você estar sempre com cobrança, se cobrando, porque isso acaba fazendo você evoluir. Então, eu acho isso bem interessante, bem legal mesmo. É, Muito bom. eu também, quando fui nomeado como MVP, eu também já participava da comunidade já há muito tempo. Mas ainda antes de vir para Portugal, em 2008. E, de fato, o João deve ter a mesma ideia que eu. É uma honra muito grande a gente ser nomeado, fazer parte desse mesmo clã, né? Sim, é um privilégio, mas também, lá está, com grandes privilégios, há certas responsabilidades que nós também É, temos é, que saber assumir, não é? Não é só o título, somos MVP, ok, e isso vai-te fazer o quê? Não, traz responsabilidades. Temos que é, nos empenhar mais na comunidade, mostrar que realmente o título não é só porque temos aqui um título, mas é porque fizemos por o merecer. e para quem não viu o vídeo com o Ian Barker, é um vídeo que foi feito em inglês, ele mesmo fala que o MVP não é necessariamente um profissional. Obviamente que ele sabe Delphi, né, ou ele sabe Pascal, que parece que tem um MVP, por exemplo, que nem em Delphi trabalha, ele trabalha com acho que é com Você, Pascal, né, o João, não Lázaro, me recordo. Na verdade, não é um super expert em Delphi, e sim aquele profissional que gosta do Pascal, que gosta do Delphi, divulga, incentiva outras pessoas a trabalharem com a ferramenta e tem o Delphi no coração, né? Isso é ser MVP, não é necessariamente um super expert no, no, no Delphi, né? Tanto que às vezes o pessoal às vezes me pergunta coisa assim muito doida. Eu falei assim, gente, eu não sei. Eu tenho que perguntar para outro colega que certamente é mais expert do que eu nisso. Mas, César, olha uma coisa. Nós estamos aí atualmente no mundo aí da IA. É um tema que está muito em voga em todas as áreas, não só de desenvolvimento de software. Mas como é que você vê o impacto da IA no futuro do desenvolvimento de software? E também se você utiliza alguma ferramenta de IA para auxiliar aí no seu trabalho, nos seus exemplos, no seu dia a dia aí, no seu canal também, no Code for Delphi. Como é que é aí a IA no teu lado? cara, excelente pergunta, Jorge. A IA, eu acho que ela está no centro hoje em dia, né? Tudo que envolve tecnologia, principalmente, eu acho que foi uma das áreas mais afetadas, né? E eu acho que, assim, é uma área que vai continuar evoluindo, né? Evoluindo muito. A inteligência artificial como um todo, né? Ela é utilizada em algo que é responsável pela maior evolução de qualquer coisa, né? Que são as guerras, né? Guerra é uma coisa terrível, né? Não, não que eu goste de guerra, é uma coisa terrível. Mas tudo que se usa em guerras evolui muito rápido, né? Então, a IA ela tem sido utilizada constantemente para isso. Então, é algo que cada vez vai evoluir mais. E eu vejo que a gente se ouvia falar muito no começo, porque tudo é hype, né? A bolha acaba que ela vai crescendo até estourar. Mas se falava que ia acabar com os trabalhos, de um monte de coisa. Isso foi afunilando, né? Foi caindo, foi afunilando. Eu acho que a nossa profissão de programação, acho que vai ser uma das mais afetadas pela IA. Porque para você utilizar a IA, você tem que ter um conhecimento técnico para conseguir utilizar, né? Não é só sair utilizando, não é tão simples assim, né? Para você fazer coisas realmente que sirvam para alguma coisa. Então, eu acredito que sim, ela vai cada vez mais mudar a forma como a gente trabalha, né? A gente tem que colocar na cabeça que ela é uma ferramenta que a gente tem que a gente tem que utilizar, né? Não ver ela como inimigo, né? Longe disso. Mas a gente tem sim que focar nisso, se espertar nisso.
Eu tenho falado nas minhas palestras bastante sobre IA, nesses eventos que eu comentei, eu tenho falado sobre IA no Embarcadero Conf, na CBR. Eu criei o plugin Delphi Connect, Delphi Developer, tá? Que na época até ele se chamava é, Delphi, Delphi Copilot, mas aí o Ian pediu para mim trocar o nome ali, para não ter nenhum problema com a Microsoft A até. E Microsoft, pois. Olha os ele milhões, coloca olha os IA. milhões. Então, a gente é muito pequenininho, né? Mas é melhor evitar, né? Vai que. Aí ele coloca a inteligência artificial dentro da ideia do Delphi. Eu vou mostrar aqui depois para vocês, vou demonstrar um pouco aqui. Então você tem acesso ao chat, você dá acesso ao seu banco de dados diretamente pela IA ali. Então é algo bem interessante de se utilizar. E já fica dentro da ideia. Você pode instalar até pelo Gerrit do próprio Delphi ali. E no dia a dia eu tenho utilizado muito o Codex, que é da própria OpenAI. Eu gosto também do Cloud Code, mas a gente esbarra muitas vezes no problema do preço, né? Não é tão barato utilizar essas ferramentas. E o Codex é a que eu tenho mais gostado, porque você pode utilizar ela tendo a sua licença do próprio ChatGPT. Quando você assina aquele ChatGPT de $20 ali que você utiliza no navegador, né? Que, na minha opinião, é o melhor para conversação, né? Então eu sempre utilizo ali para revisar meus posts no blog, revisar meus textos, né? E você pode utilizar essa própria licença dentro dele. Então não tem que pagar nada externo. E você tem uma quantidade relevante ali de tokens, tá? Então você consegue utilizar bastante. Então o Codex, eu até pretendo trazer conteúdo num canal sobre isso. É uma que eu gosto bastante. Então agora eles têm ali a parte visual, né? Parte CLI ali para você utilizar como se fosse uma IDE mesmo ali, fazer essa conversação. Ele altera o teu código, né? Depois eu posso até mostrar um pouco aqui. Ele altera o teu código, pergunta se você concordou, você faz ali aquele code review. E se eu pudesse dar uma dica, né, hoje em dia, para quem vai utilizar a IA, é estudar muito essa parte do code review. Então, você analisar um código de alguém da sua equipe que programa igual você, né? Porque a sua equipe, normalmente as equipes elas seguem um padrão de programação. Você tem que fazer o code review da pessoa, já é difícil. Agora, fazer o code review da inteligência artificial é algo muito mais difícil. Então, você tem que aprender técnicas para fazer isso, porque se você deixar ela fazer o que ela quer, você vai perder o teu projeto. Ela vai quebrar, você não vai saber o que ela fez, ela não vai conseguir arrumar. Então, são coisas assim que code review é algo muito importante nessa parte de utilização da IA no desenvolvimento. Eu, por acaso, antes do Jorge fazer a pergunta, eu ia dizer que realmente no teu canal tens muita coisa também sobre IA, integração com Delphi e tudo mais. César, falar em IA, há uns coisa de 2, 3 anos, começou a surgir uma tendência. Era o low code, no code, o vibe code e agora a IA. E ficou no ar aquela impressão: os programadores vão desaparecer, vão deixar de ser necessários com todas estas ferramentas. Qual é o teu insight? O que é que tu achas? Realmente vamos desaparecer? Vamos nos tornar obsoletos? O que eu acho é o seguinte, João. Hoje em dia o mundo ele é movido por pessoas que vendem cursos, se a gente pensar, né? Hoje em dia o mundo é movido pela rede social. E a rede social, ela te entrega quem paga, quem patrocina para que o conteúdo seja entregue. E as pessoas querem tudo, te realmente. vender curso a todo tempo. Então, no seu feed, o que aparece é curso, curso, curso. E você falou bem, é um ótimo exemplo. O low code em acabar com os programadores. Depois o no code em acabar com os programadores. Hoje em dia, pouco se fala sobre isso, né? Você não consegue criar ali realmente um programa que vá durar 10 anos, 15 anos, um programa que realmente vai dar certo, um produto que vai dar certo com low code. Pelo menos eu nunca vi nenhum que desse, né? É muito bom para você criar ali um MVP, né, um protótipo e lançar. Aí agora veio o Vibe Code, né? Eu até participei de um podcast falando sobre o Vibe Code. E se você ler a frase de quem criou o Vibe Code, eu não estou com ela aqui, mas ele fala muito bem lá que é algo para que você utilize para desenvolver num final de semana. É algo legal que você vai conversando com a IA e ela vai desenvolvendo. Mas não dá para fazer nada que preste. Isso é palavras dele, do cara que inventou o termo, né? Isso falando de Vibe Code mesmo. Vibe Code para quem não é dev, né? Porque se pregava isso, né? Tem até vídeos famosos na internet. Agora com 2 horas aprendendo a fazer um prompt, você vira um programador. E não é verdade, né? A gente sabe que o sistema
é só parte do nosso trabalho. A gente fica o dia inteiro resolvendo problema, corrigindo bug que já tem no nosso sistema, não é verdade? Você pode pegar o código-fonte do teu sistema e liberar ele na internet. Você não vai ter 10, 15, 20 concorrentes igual você com o mesmo número de clientes que você tem. Porque software é muito mais do que o código em si, do que o sistema em si, né? É, é muito mais do que isso, né? É o seu atendimento, é a forma como você entrega o seu produto, como você vende o seu produto. Na parte de dev falando, eu acho que quem dominar a IA vai realmente se sobressair, né? Ela te traz uma produtividade muito grande. Então, se você é um bom dev, você vai ter ali uma produtividade de 5 até 10 vezes, né? Mais do que você tem. Agora, se você pegar um dev que faz códigos medíocres, que né, não tá sempre estudando para entender, você vai ter 10 vezes mais códigos ruins. A verdade é essa, né? E aí você vai ter todo aquele código, né, que para dar manutenção depois, que vai ser terrível para dar manutenção. Então é algo que a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que nunca foi tão importante se estudar realmente coisas avançadas de programação, né? Como arquitetura de software, padrões de projetos, né? Por quê? Porque é isso que a IA vai fazer para você ali, né? Ela vai te colocar um monte de padrões de projeto ali misturado. Você vai ter que saber o que ela está fazendo para você dar manutenção ou saber se aquilo está certo ou não. Porque senão ela vai te sugerir e você vai aceitar e depois você não vai dar conta de dar manutenção naquilo, né? Porque a gente passa 80% do nosso tempo corrigindo bug e dando manutenção no código, né? E não construindo. Mas assim, eu gosto muito, eu utilizo bastante, mas sou bem cético, assim, principalmente com quem acha que só a IA vai resolver o problema de uma empresa, vai criar uma empresa milionária. Eu acho que não é tão por aí. Você repara, João, que as coisas, as águas se encontram, né? Tivemos um papo também com Persis no Dormeville, o terceiro, e ele falou mais ou menos isso que você disse sobre... Ó Jorge, olha aí o som, Jorge. Bom, agora? Tá legal agora? Agora Tá está bom? ótimo. Agora dá para Pronto. perceber. Então, voltando, que conversamos com outro amigo, o Tess, e ele falou justamente isso que você falou. Se o programador for um programador medíocre, quando ele for programar na IA, as perguntas que ele for fazer para criar o programa dele pela IA também vai ser medíocre. Então, a ideia é sempre estudar o que você está a fazer, né? As origens, como nosso outro amigo também, Fernando Risato, falou no papo que nós tivemos com ele. Ele disse que o ideal é você voltar às origens, saber o que você está a fazer. César, você tem o seu canal Code for Delphi. Aliás, para quem está a ouvir aqui o nosso papo, sigam o César no Code for Delphi. É um canal super bacana, tem muito conteúdo bacana lá. E a pergunta vai em cima disso. Como é que você, por exemplo, nesse momento, se eu não estou enganado, você tem falado muito dos componentes da TMS, que eu particularmente gosto muito. Eu já comprei, eu sou cliente da TMS também, eu já comprei uns 2 ou 3 componentes lá deles. Um deles é o de mapas, por acaso, que você fez uns vídeos sobre os componentes do TMS de mapas, que eu acho muito interessante. Mas como é que você elabora, como é que você pensa, que tipo de conteúdo você vai lançar no canal? A gente, por exemplo, para criar esse podcast, né? Para quem não sabe, essas ideias de podcast, essas ideias mirabolantes sempre vem na cabecinha do meu amigo João, que ele tem essas ideias assim do eventos e tudo mais. É verdade, João. Não vem com essa não, que é verdade. Confesso, sou eu. E que são boas ideias, diga de passagem. Mas como é que você elabora, como é que vem a ideia do conteúdo, o que você vai criar no conteúdo? Agora eu vou falar sobre os componentes da TMS, agora eu vou falar sobre IA, agora eu vou falar sobre Horse. Como é que você vê a tendência das pessoas para seguirem aquilo? Como é que você elabora e pensa qual conteúdo vai criar para o canal?
Ah, legal. Então, o canal, para quem não conhece, pessoal, é Code for Delphi, né? Code de código, 4 e Delphi. E eu já estou produzindo conteúdo lá há bastante tempo. E eu coloquei uma meta, né, de colocar sempre 2 vídeos por semana. Então você pode olhar lá que sempre 2 semanas tem um vídeo. Essa última semana não teve vídeo porque eu estava gravando o vídeo, né, pro evento que vai ter daqui uns dias do Delphi Connect, um evento muito legal. E então não teve, mas essa semana, hoje cedo eu já lancei um vídeo e essa semana eu lanço outro vídeo. Então eu gosto sempre de colocar metas, né? Acho que se a gente não trabalhar com metas, a gente vai deixando, o tempo vai passando, né? No começo era assim, então aí eu comecei, fazia bastante vídeos ali, depois comecei a ficar 2, 3 meses sem postar um vídeo, né? Então eu falei, ah, vamos colocar uma meta aqui, vamos seguir essa meta, né? Então foi assim que eu decidi sempre estar postando no canal. Eu sempre tento colocar conteúdos que estão, né? Que realmente estão em alta, por exemplo, sobre IA, então é um conteúdo que eu falo bastante, e também colocar conteúdos de componentes, de arquiteturas que eu utilize ou que eu queira aprender e utilizar. Então, eu precisava utilizar componente de mapa, falei, bom, vou fazer uma série, né? Eu já estudo e produzo os conteúdos. Então, fiz o de mapas, depois eu precisava de um componente de grid, depois eu vou até mostrar um exemplo aqui para vocês, que é o que eu estou atual, que é uma grid deles incrível, que funciona até no mobile, na web, enfim, é muito legal a grid deles. E aí, como eu preciso estudar esse conteúdo para utilizar no meu trabalho, né, nas consultorias que eu presto, enfim, aí eu estudo e já preparo o conteúdo sobre aquilo. Então, basicamente é isso. Eu tenho um canal também no Telegram e às vezes eu pergunto ali pro pessoal para que lado que vocês querem seguir. Eu até tenho um curso que eu estou devendo pro pessoal, que é um curso que se chama Vendas do Zero a Multicamadas. Eu fiz toda a parte do sistema em si, né? Delphi, como a gente já está acostumado, RAD ali. E agora a ideia é a gente levar ele para multicamadas, criado por serviços e Estou tal. esperando. Aí, né? O João, inclusive, está no nosso canal lá, ele está sempre participando lá, muito interessante também. Então, tem bastante gente cobrando. Esse eu tenho que dar sequência nele, porque realmente é uma coisa atual, né? Então, é um tema que com certeza a pessoa vai gostar, porque hoje em dia a gente tem que levar partes do nosso sistema para o mobile e tal. E como fazer isso de uma forma legal, sem ficar copiando, replicando o código. Então, criar serviços é a melhor opção para isso. E aí eu estudo, por exemplo, vou utilizar Horse, vou utilizar Xdata. Bom, já tem bastante vídeo de Horse na comunidade, excelentes vídeos. Então, de repente, seja interessante fazer do Xdata, né, do nosso amigo Wagner, que é aqui do Brasil, que é da TMS, né, que é excelente, é um componente que eu utilizo também. Então, eu vou nessa linha, coisas que eu utilizo, coisas que eu gosto, que eu quero que o pessoal conheça, né, porque muitas vezes o pessoal não conhece esses produtos, esses componentes são excelentes produtos, né? Que eu utilizo e recomendo, então eu vou sempre fazendo vídeo sobre isso. Eu sou um chato lá no canal, até, pronto, com a permissão aqui do César, eu tenho publicando sempre lá os nossos episódios do podcast, também para dar, e desde já, o meu agradecimento aqui ao César pela autorização de nos deixar colocar lá os podcasts também aqui da Luz ao Delphi, César. Obrigado. César, tu é um cara jovem, comparado aqui com estes dois velhotes, o Jorge mais velho que Eu tu não, ainda tem o cabelo não. pretinho. Esses aqui são reflexos naturais, reflexos naturais. Tu tens um percurso ainda enorme pela frente. O que é que tu nos podes dizer daquilo que estás a fazer atualmente, se puderes revelar alguma coisa, e de algum projeto especial que tenhas em mente para o futuro? Podes dar aí um spoilerzinho qualquer, César? Ah, excelente. Eu busco sempre estar estudando coisas novas, coisas que não são tão novas, né? Mas coisas que eu não sei, né? Quando eu digo coisas novas, coisas que eu não sei, né? Então agora eu estou muito focado em estudar, me aprofundar em programação orientada a objetos, estudar conceitos como DDD, arquitetura hexagonal, esse tipo de coisa, que é o que eu quero trazer para o canal daqui uns dias, né? Então eu quero primeiro criar uma base de conhecimento maior para trazer uma série sobre isso no canal, porque eu vejo que principalmente com a IA, a programação orientada a objetos ela é cada vez mais necessária, né? Porque quando se fala em padrões de projetos, em DDD, em TDD, qualquer coisa, é orientação a objetos. Tudo é pautado em orientação a objetos. Testes é orientação a objetos.
teste unitário, como que você vai testar um sistema RAD, né? Ele não tem unidade para você testar. Então, são coisas que a gente escuta muito, né, na comunidade dev em geral, e muitas vezes a gente ou não entende, ou acha que não sabe, né? Não sabe exatamente como funciona. Então é isso que eu estou estudando, quero trazer depois para a comunidade, né? Então eu busco sempre estar, porque é muito importante isso, a gente estar sempre estudando, né? E aqui deixo meus parabéns também a vocês, que vocês sempre, eu vejo que vocês sempre também estão acompanhando o conteúdo, estudando, então isso é muito legal, né? Vocês estão há muito mais tempo na área do que eu, né? Com todo respeito, estão muito na área, né? Com muito mais tempo que eu, e continuam estudando, isso é muito legal. O João estava sempre nas lives lá da Academia do Código, sempre comentando, então isso é muito bom, gente. A gente tem que estar sempre buscando conhecimento, né? Para a gente acabar não ficando para trás. E a gente se sentir melhor, né? Se sentir bem como desenvolvedor, se sentir que a gente está evoluindo profissionalmente, porque isso acaba impactando até na nossa vida pessoal. Então, eu acho muito importante a gente estar sempre estudando, buscando coisa nova, ainda que você não vá utilizar tudo que você estude, mas você cria um projetinho de teste para você entender, bom, o cara está falando disso, é assim que funciona. Então, eu estou seguindo nessa linha aí de estudar coisas novas e também para trazer para o canal. Isso me dá um ânimo maior, né, para trazer mais cursos ali para o canal. A gente já tem bastante cursos ali, mas está sempre aumentando ali, trazendo mais conteúdos. Muito bom, muito bom. César, esse podcast ele é voltado para desenvolvedores Delphi, mas não só também para desenvolvedores experientes, né, mas também para quem está a começar e para quem quer começar na área de desenvolvimento de software, seja ela em qual linguagem for. Então, dito isso, o que você diria para uma pessoa, um jovem ou uma pessoa que quer mudar de área, que quer começar na área de programação? O que você diria para essa pessoa, esse jovem que quer começar na área de programação? Legal. Eu sempre incentivo. Eu acho, a gente escuta falar que programação, área de TI é uma linguagem, é uma profissão do futuro, é uma profissão que vai sempre crescer. E eu vejo isso realmente, que cada vez mais é uma profissão que tem se buscado mais profissionais, principalmente profissionais com excelência. Agora com a IA, acho que a régua sobe um pouco, né? Então a barreira de entrada ela sobe um pouco, porque um dev pleno, sênior, ele consegue fazer coisas sem precisar, de repente, de um estagiário, de um júnior, porque aí atrasa uma produtividade. Então, estudar é sempre muito importante, né? Foque numa área, eu vejo que muita gente fica tirando para todo lado, né? Não que eu não ache importante estudar, mas não fique estudando um monte de coisa e acaba que no final você não, né, não está focado em nada, né? Quando você está começando, eu acho que é importante você dá uma estudada um pouco em cada coisa, ver qual. Você quer para web, desktop, mobile, ok. Aí você começa a estudar e foque naquilo, né? Para que realmente você possa ser um profissional que consiga entregar algo para que seja contratado. Então, acho que isso é muito importante. E eu vejo que a nossa área de programação, em específica, é, é uma área que você consegue, de repente, arrumar um emprego na gringa, e tem muito isso, aqui na minha cidade tem muito isso, sem ter faculdade sequer. Se você for uma pessoa que for no YouTube, tem cursos excelentes. É uma das únicas profissões que te permitem morar no Brasil, ganhar em dólar ou euro, que são moedas muito mais fortes, sem sequer precisar de uma faculdade, né? Com o inglês. Então, o inglês também é uma coisa muito importante. Foque no inglês. Se você é novo, estuda o inglês. O inglês ele é muito importante. Eu sinto falta, né? O meu inglês para conversação, ele deixa muito a desejar, então isso me faz falta profissionalmente, né? Então, se você tem esse sonho de, por exemplo, morar no Brasil, ganhando em dólar e euro, tá? É uma coisa muito incrível, tá? Eu tenho um contrato com uma empresa da Europa, inclusive, e eu tenho essa experiência. Não é o meu principal, né? Infelizmente, não é o meu trabalho principal, mas você já vê a diferença, né? Da conversão aqui falando em valores, da conversão de moeda de uma para outra é incrível. Então, uma profissão que te permite morar no Brasil, ganhando em dólar e euro, sem precisar investir um rio de dinheiro em estudos, fora o desenvolvimento, eu não conheço muitas, tá? Então, eu acho que assim, é algo que vale muito a pena você investir sim. E aí, estudar muito fundamentos de desenvolvimento, né? Não importando aqui qual linguagem você vai utilizar. Depois pega
a linguagem que você quer trabalhar, a ideia é foque nela, domine ela, né? E busque estar se posicionando no mercado de trabalho, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O César, você tocou num ponto muito importante, isso do inglês. Quando eu trabalhava, e as pessoas que trabalham no Brasil, o Brasil é um país continental, né? Ele por si só, a economia do Brasil por si só já satisfaz, né? Em muitas áreas da economia. Então, eu digo por mim, quando eu estava no Brasil a trabalhar, eu sempre me sustentei com as empresas que eu trabalhei lá e nunca tive, pelo menos nas empresas, nunca trabalhei numa multinacional no Brasil, nunca tive necessidade de ter o inglês como segunda língua, né? Só que nunca me caiu essa ficha na altura, né? E eu sentia a falta do inglês, principalmente quando eu ia para os eventos da Embarcadero, da própria Microsoft na altura, tinha muita pessoal de fora e tal. E era nesses momentos que eu sentia a falta do inglês. E quando eu vim para Portugal, o inglês me fez uma falta assim absurda. Né? Eu tive que pegar pesado mesmo no inglês aqui. Meu inglês não é lá essas coisas, mas eu consigo, como dizem aqui, desenrascar, né, agora, mas foi um trabalho muito árduo. Eu só consegui conversar assim muito melhor do que eu tinha no Brasil depois de tipo, 5 anos aprendendo inglês todo dia, cara. Era aula de inglês 3, 4 vezes por dia, por semana, para poder chegar um pouquinho que eu sei hoje. O João está aqui, pode confirmar aí também. O João sabe muito mais inglês do que eu. A gente Sim. conversa aqui nos podcasts e isso me abriu muitas portas. Então, a dica também que eu posso dizer para quem está a ouvir, quem está a começar também, que está a aprender a área que for, programação, cara, foca também no inglês, que isso vai te abrir mais portas ainda no mercado, seja o mercado que você estiver. Não é isso, João? Isso por acaso é uma coisa que eu ia ressaltar, é uma diferença grande que eu vejo no Brasil em relação, por exemplo, que é o resto da Europa, que aqui o inglês é uma disciplina obrigatória desde muito cedo nas escolas, porque tem-se essa noção que realmente o inglês, para quem não quiser cá estar, quem quiser trabalhar ou em home office, ou em híbrido, ou mesmo presencial fora daqui, sabendo inglês é um diferencial enorme. Tu consegues ir para a Alemanha, para a Itália, para qualquer outro país fora de Portugal, ou mesmo fora da Europa, mas sabendo inglês consegues comunicar profissionalmente e pessoalmente, e as portas profissionais são muito importantes, abrem-se, que tens muito mais facilidade depois de arranjar uma posição muito melhor. E o povo Só para português fala muito complementar. bem inglês, né, João? Até porque, principalmente na área de tecnologia, Portugal trabalha para fora, né? Sim, Trabalha muito mais para nós fora do que temos propriamente para dentro de Portugal. temos um Né? histórico muito bom nesse aspecto. César, eu sei, já demos aqui o spoiler, que tu tens aqui qualquer coisinha engraçada para mostrar, não é? Vamos lá então Isso, falar trouxe sobre isso. aqui. O que é que tu vais mostrar aqui para todos nós? Eu trouxe aqui um grupo de projetos, vou apresentar para Força! vocês um pouco. Além Partilha aí o ecrã do. então. Isso, deixa eu compartilhar a tela aqui. Deixa eu achar aqui, eu quero a tela toda. Vamos lá. Apareceu algum pedido para vocês de compartilhamento? Não. Não, já está aparecendo aqui, pô, manda ver. Ah, já tô vendo. Ah, ok. Já Maravilha. aparece o Delphi aqui. Certo. Show de bola, gente. Olha só. Então aqui eu trouxe esse pequeno grupo de projetos aqui.
eu quero mostrar um pouco de código-fonte e mostrar um pouco do que tem no nosso GitHub. Então, aqui é o nosso canal, né? Então, a gente tem aqui várias playlists, né? De vários conteúdos aqui. Então, sobre RTTI, o curso de vendas aqui, tá aqui, por exemplo, né? Fala um pouco sobre OTA também, vários assuntos aqui sobre IA, né? A gente tem uma trilha completa aqui sobre IA para vocês, os eventos que eu participo, então tá tudo aqui em minhas apresentações. E também, aqui é o nosso blog, tá? Então é interessante também, eu sempre posto coisas interessantes lá, né, para vocês acompanharem, tanto da comunidade quanto do que eu tô postando. E o nosso GitHub, eu acho que é uma excelente fonte de consulta, né, para você aprender variados temas, tá? Então aqui a gente tem vários repositórios, são todos públicos, tanto dos nossos plugins, eles são todos abertos, quanto a parte de IA, né? Então aqui só nessa parte de IA, por exemplo, se você quer aprender a utilizar técnicas como o RAG, por exemplo, se você quer function calling, criar um chat com IA, utilizar o Llama, que é um IA offline, fazer relatórios com IA, conversar com a IA, toolsets aqui, que são recursos bem interessantes. Então, tem tudo aqui para você ir acompanhando aqui no nosso canal. Tá aqui no GitHub. Aqui em cima fica pinado os principais. Lembrando que depois a gente vai colocar na descrição desse vídeo todos esses links que o César tá para falar aqui. Isso, excelente. Então, aqui, esse primeiro que eu trouxe é um plugin, então eu gosto bastante, a gente tem um curso disso também, sobre utilizar o OTA, que é o OpenTools API, que ela te possibilita programar a ideia do Delphi, digamos assim, tá? Então, você consegue criar plugins mesmos para colocar aqui, ó. Então, a gente tem dois aqui ativos nesse momento, então, esse é um plugin chamado Code 4D Wizard, tá? Ou C4D Wizard, e você pode instalar, inclusive, ele pelo Gerrit. Se você for lá no Gerrit e buscar aqui, Code for Delphi, ele vai estar aqui, tá vendo? Code for Delphi está aqui. O plugin de IA está aqui também, Delphi Icon. Basta você clicar aqui, ele vai instalar na sua IDE. E esse código-fonte, que é o que eu quero trazer para vocês, ele está disponível no nosso GitHub. Então, se você quer aprender como que eu adicionei um menu aqui no menu do Delphi, como que eu adicionei uma opção aqui no pop-up menu dos projetos, tá? Como que a gente colocou esses ícones aqui que são atalhos para alguma coisa, que fazem. Como que aqui eu consigo ver qual que é a branch que eu tô no meu GitHub, tá? Então, mostra aqui. Então, lá eu mostro como fazer isso. Aqui você tem um código-fonte. Ele é um código-fonte bem interessante. Então, ele é um código-fonte bem estruturado, tudo divididinho. Essa parte da IDE, por exemplo, tá aqui. Como que eu mexi no My Menu da IDE? IDE, My Menu. Então, tá aqui todo o código para você estudar, criar seus wizards, né? Contribuir com esse wizard também, por exemplo. Então, você consegue automatizar muita coisa aqui bem interessante fazendo isso, tá? Então, por exemplo, esse My Menu, ele está aqui, tá? Como que a gente adiciona aqui esse My Menu? Então, tem todo o código-fonte aqui. Então, você vai utilizar a OpenTools API, que basicamente é um conjunto de interfaces que o próprio Delphi te disponibiliza, e aí você consegue interagir com toda a ideia aqui, com toda mesmo, tá? Você consegue fazer o que você quiser. Trabalhar aqui no editor, colocar componentes em qualquer lugar da IDE, enfim. Criar um projeto aqui já customizado no seu padrão, você consegue trabalhar com toda essa parte da IDE. Então é algo bem interessante. O plugin de IA também é um projeto aberto, então está aqui, você quer aprender como que eu converso com a API do ChatGPT. Basta você vir aqui, ó, a gente tem essa pasta de IA e aqui está tudo separadinho, né? Ó, tá aqui, ó, ChatGPT. Tá aqui com essas poucas linhas de código, a gente consegue interagir, então, com a API do ChatGPT. Gemini, tá aqui, tá? Então, tá tudo aqui. Se você quer fazer um projeto no seu sistema utilizando o ChatGPT, basta vir aqui copiar. Aqui está utilizando, lendo a API, lendo os JSON, a gente está utilizando o plugin do Vinícius Sanches, que é um MVP aqui do Brasil também, que é o Hash Request for Delphi, super simples de utilizar, que a gente está utilizando aqui. Então, tem várias opções. Como a gente cria esse nosso chat? Então, tá aqui, ó, a view do nosso chat, ó. Tá vendo? Aqui, ó. É uma view normal. Então, quando aquela brincadeira que o Delphi é desenvolvido em Delphi, é verdade, gente. Quando você vai mexer no My Menu aqui do Delphi, é um My Menu do Delphi que você está acostumado a mexer. Isso aqui é um speed button, tá? Não é feito em Delphi realmente. Então, é muito fácil você interagir com a ideia. Basta você acessar essas interfaces e você consegue. Então, o nosso plugin, ele está aqui. Deixa eu ver se ele está configurado corretamente aqui, que eu estava fazendo alguns testes.
Então, o ChatGPT, se eu conversar com ele aqui, ele já me responde, ó, ele já vai, olha lá, que eu posso ajudar hoje. Então, eu posso pedir para que ele analise esse código, esse meu código aqui. Então, eu tenho algumas opções aqui, por exemplo, retorne apenas código ou não, utilize o código que está ali atrás. Se eu selecionar um código, ele vai utilizar só o código que está selecionado, né? Então, ele consegue fazer várias coisas aqui. Então, analise o código. Eu deixo essa opção marcada, então ele vai utilizar essa unit como contexto. Se eu selecionar só uma parte dele, ele vai utilizar só aquela parte, né, daquele texto e retornar aqui para a gente. Deixa eu clicar aqui para ele enviar a requisição. Então aqui ele está acessando a API de ChatGPT e retornando os dados. E aí lá no canal a gente ensina como configurar essa API, como criar tudo aqui. É bem interessante, tá? Aqui eu devo estar utilizando algum modelo bem antigo das configurações, ó, mas ele te traz aqui, ó. Então, ó, este código pertence a unit e tal, então aqui ele vai trazer toda a descrição. Eu poderia pedir para ele criar uma unit nova, enfim, fazer qualquer coisa. Outro recurso interessante é que você consegue conectar com a base de dados, tá? Então você consegue vir aqui, ó, cadastrar a sua base de dados, ó, põe os dados aqui, a senha, enfim. MySQL Firebird, por enquanto, ele está funcionando. E depois, quando eu faço pergunta ali, ele tem acesso, então, a essa minha estrutura do banco de dados também. Então, eu posso cria uma classe com base na minha tabela tal, e aí ele cria. Isso no canal a gente mostra ali com bastante detalhes, tá? Então, é algo bem interessante. E você tem até uma autoajuda aqui, que eu acho que é algo bem, bem bacana aqui, de se mostrar. Quer ver? Então, se eu criar uma nova unit aqui, deixa eu criar aqui bem rapidinho. Vou salvar em qualquer lugar aqui. E deixa eu criar uma classe aqui rapidinho. T, pessoa. Uma class. Ótimo. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui uma prop f nome e string. Excelente. E se eu criar aqui um f idade inteiro? E se eu vier aqui, ó, tá? Então, eu tenho duas variáveis, só tenho uma prop. Se eu vier aqui dar um Alt Enter, ele deveria me sugerir, olha lá, me sugeriu para que eu coloque aqui a minha prop. Dou um tab, ele aceita. Pronto. Então, essa aqui é o recurso mais interessante do plugin, tá? Então, ele te ajuda aqui mesmo, né? Isso tudo é configurável. Então, você pode falar qual IA você quer utilizar, Gemini, ChatGPT, Grok ou Mixtral. A gente quer colocar o Cloud aqui também, tem muita gente pedindo, tá? Olhamos para utilizar offline, tá? E aqui tem configurações também para a gente fazer, qual IA você vai utilizar, qual que é o atalho. Então, Alt Enter lá atrás para chamar aqui o Code Completion. Então, todo esse código também está disponível, não só o plugin para você utilizar, mas todo o código, né? Se você quiser estudar, entender como que foi feito ali, é bem interessante. Além disso, existem outros repositórios interessantes aqui. Eu tenho vídeo no canal também, mas acabou ficando um pouco perdido. Então, por exemplo, esse aqui da versão aqui, olha que exemplo interessante. Então, se você vier no seu projeto, vier em opções, você vai ver que a gente consegue controlar a versão do nosso projeto por aqui, ó. Então, se você vier aqui, colocar aqui, ó, version info, você consegue controlar a versão. Então, ó, tô aqui, você vai utilizar essa questão do margin, minor e da release aqui, então, bem interessante, né, você utilizar. Então, por exemplo, eu vou mudar aqui para 2, ó. Eu posso ativar a pré-release aqui, tá? Então, quando eu compilar aqui meu projeto, ele já vai embutir isso no meu executável. Então, o meu executável, se eu pegar os dados dele aqui, por exemplo, ó, dados da versão, ó, ele já vai trazer, ó lá, eu troquei para 2, ativei a pré-release, ele já consegue trazer isso para a gente. Ó, qual que é o semantic version dessa minha versão. E eu consigo, inclusive, pegar qual que é o versionamento de um outro sistema, por exemplo, a calculadora do Windows. Eu pego os dados dela aqui, ó. Então, é a versão 10.0, 26.100, tá? Então, você acha um programa e busca. Quando você coloca isso no teu sistema, esse aqui é o outro plugin, eu acabei não falando dele, tá, pessoal? Mas ele tem vários recursos aqui também, ó. Você consegue colocar aqui atalhos, ó. Então, esses aqui são todos atalhos que você pode colocar, totalmente customizados, ó. Você cria um Python, você consegue acessar um link da internet, você consegue executar um programa, executar um comando no CMD do Windows, isso é bem interessante. Abrir o FileZilla com o seu repositório já aberto, acessar o NDESP de um computador, você consegue fazer isso configurado.
ordenar úteis, né, deixar uma uses cada linha, uma uses, né, ordenar em ordem alfabética. Então, ele tem vários recursos aqui bem interessantes para você utilizar, tá? Ó, não vou falar aqui, mas lá no canal tem muita coisa que mostra que esse plugin faz também. E uma dessas funções é abrir aqui o caminho do meu executável. Então, quando você faz essa questão da versão pela IDE, ele coloca os dados no seu executável. Então, outros programas têm essa opção aqui também, ó. Em detalhes, ó, tá aqui, tá vendo? Ó? Code for Delphi, tá? Consigo colocar o nome da minha empresa, um link. Então, isso é bem interessante você colocar. E o plugin, ele abstrai toda a complexidade de acessar aqueles recursos da própria IDE e adiciona aqui para você utilizar apenas uma linha. Então, como que eu pego aqui os dados da versão do meu sistema? Apenas um comando, tá? Então, eu coloco aqui. Na verdade, deixa eu mostrar esse aqui, ó. Ó, PC4D version, semantic version. Então, aqui, ó, eu já pego com apenas esse comando aqui, ó, eu pego o semantic version que eu coloquei aqui, ó, tá? Então, é muito simples. Você coloca aqui, seu semantic version, coloca uses aqui na IDE e usa um comando, tá? E além disso, ele pega várias outras coisas aqui. Então, tá lá, tem um código-fonte também para ser estudado, né? Tem esse de busca aqui. Aqui eu vou só mostrar mesmo, só rodar para vocês verem. Depois tem um exemplo de tudo código-fonte. Aqui é para buscar um componente, então eu posso buscar um componente pela palavra, ó, label 8, né? Ele está aqui. Eu posso ir escondendo ele nas abas aqui. E se eu busco label 8, ele vai... Não tem espaço, né? Ele vai mostrar para, ó, tá aqui, né? Ele vai mostrando verdinho, ó, e eu consigo seguir ele. Então, isso aqui numa tela de configuração que tem muitos dados é bem interessante. E a forma de utilizar ele é dessa mesma forma aqui. Então, o plugin ele abstrai tudo para você. Basicamente, aqui o que você vai usar é uma linha de comando, ó, tá? E aqui ele utiliza a interface por trás, então você não tem que criar e destruir, ele já faz tudo para você. E é até bom para você estudar. Então, as interfaces estão separadas num arquivo. Aí a gente tem a classe concreta aqui que faz tudo para a gente, utilizando essa programação fluida, né? Então, eu coloco o ponto alguma coisa, apenas eu passo no meu formulário, qual que é o texto que eu quero buscar, um método anônimo aqui, ó, para mostrar onde que é o total de itens encontrados. Então, não só ele serve para você utilizar realmente no seu dia a dia aí, como também para você poder estudar ele, para entender o que está acontecendo, tá? Aqui é um tratamento de exceção que você pode utilizar também, então você pode criar suas próprias exceções, né, no Delphi, isso é bem tranquilo de fazer. E aqui então eu tenho, ó, exception mensagem, então ele já traz para mim, ele é uma exceção, tá? Ele para o processamento e eu posso colocar aqui uma mensagem, já me traz um ícone, traz um V+, e já foca em um determinado campo também, tá? Então eu posso fazer ele focar aqui, eu posso passar um outro parâmetro aqui na minha exception, né? Eu posso vir aqui e colocar aqui um edit, por exemplo. Ele é um método sobrecarregado, então ele dá o exception e já foca em algum componente para mim, tá? Então é bem interessante também. E você pode estudar aqui como que foi feito. Então aqui basicamente a gente tem todos esses tipos, mas todos herdam desse exception base, que basicamente é uma classe que herda de exception, que é a exception do Delphi. E aí você pode criar suas próprias exceptions. Esse validate componente é bem legal porque ele utiliza RTTI e tem lá no canal um vídeo completo sobre isso. Estou mostrando desde o comecinho como usar RTTI até isso aqui. Então aqui é bem tranquilo, ó, ele já valida esses campos para mim. Ó. Quando eu clico aqui em validar, ele fala, ó, campo código não pode estar vazio e já foca lá para mim. Então eu consigo validar se o valor está dentro de um valor esperado. Ó. Então, ó, o campo deve ter um valor entre 10 e 5, tá? E aqui, utilizando apenas custom atributos para fazer essa marcação, você consegue configurar até qual que é a linguagem aqui da mensagem, ó. Essa aqui deve estar fixa. Eu não cliquei em gravar, né? Olha, deixa eu ver se eu coloquei, tá em inglês. Esse aqui deve estar uma mensagem fixa, deixa eu tentar. Esses aqui, ó. Então ele traz em inglês para você, né? Então tem essa questão de multilinguagens utilizando o framework aqui também. Tem várias outras opções aqui, por exemplo, se é para mostrar todas as mensagens juntas, ó, ou se é para mostrar apenas uma, eu sempre esqueço de clicar em gravar. Ó, então ele mostra todos os campos que estão vazios, não apenas um. Então ele é totalmente configurável e se você olhar o código-fonte dele, eu gosto bastante de trabalhar, de criar essas bibliotecas framework, porque a gente acaba aprendendo bastante fazendo. Por exemplo, aqui, olha um pouco de código que eu tenho para validar todos aqueles campos, tá? Aqui é basicamente a minha configuração, que você vai fazer uma vez só no sistema. E antes de validar, olha o que eu faço. É apenas uma linha de código. Eu chamo a minha classe, validate,
e passo qual que é a classe e o objeto, né, do meu formulário, basicamente. E com base nos custos, atributos que está aqui, ele faz toda a validação para a gente, ó. Então, você não precisa ficar codificando um monte de coisa. Você apenas coloca aqui, ó, se é obrigatório ou não, qual que é o nome do field. Então, tem várias opções aqui. Esse é um de log também, para você criar um log automático ali. Então, a intenção aqui é mostrar que no nosso GitHub, né, não só no nosso GitHub, no GitHub dos MVPs também, tem muito código-fonte que pode ser estudado, muitas vezes coisa que você pode, que vai te agregar valor e também funcionalidade no teu sistema, que basta você ir ali dar uma pesquisada, utilizar, pergunta no nosso grupo, ó. Então aqui no nosso GitHub tem todos os nossos links aqui, no nosso blog, na parte das redes sociais, tem todas as nossas redes sociais também, grupo do Telegram. E aí, ficou com alguma dúvida sobre RTTI, como que está sendo feito? Pergunta, vê o vídeo, então um incentivo aí para o pessoal tá buscando conhecer esses repositórios aqui, esses códigos que foram criados aqui. Muito bom, César, muito bom Muito mesmo. bom. Você falou muito dessa integração com o IA. Tivemos também um programa com o Adriano, que ele também criou lá alguns componentes para trabalhar com IA, com a IDE, com o VS Code e o Cloud também. Criou. E agora você Tá. também apresentar aí esse framework, né? Não deixa de ser um framework de componentes, esses plugins que também faz essa integração, e não só com a IA, mas também todas essas funcionalidades que você criou. Parabéns, cara. Muito bom mesmo. Parabéns mesmo. Obrigado, obrigado. Esse plugin do Adriano até é algo que eu vou comentar na próxima apresentação, que vai ser sobre IA, porque é bem interessante, né? Você utiliza junto com o Cloud Code ali, ele te ajuda, então ficou bem Sim, interessante mesmo. sim. Dá o feedback. Diga. Não, estava a dizer que o plugin que o Adriano criou para o Cloud Code é o Delphi Dev. É o nome do plugin. Ô, César, retira, por favor, a partilha. Vamos lá voltar. César, já passamos aí mais ou menos um pouquinho mais de uma hora de papo, esse papo muito interessante, mas infelizmente a gente tem que finalizar, senão a gente ficava aqui o dia inteiro Batendo papo. mas o tempo não nos permite, né? Já deve ter um monte de cliente aí tentando ligar pra gente, perguntando coisas, enfim. Mas a gente vai finalizar aqui. Eu queria pedir para você e agradecer mais uma vez a tua presença, mas deixa aí uma mensagem final para os nossos seguidores, quem subscreve aí o nosso canal, quem nos acompanha, nosso trabalho aqui na Luso Delphi, no Papo Delphi com o Portinho. Deixa aí a sua mensagem final para essa malta, o César. Cara, excelente. Então, o que eu quero deixar para as pessoas é um pouco do que a gente falou aqui, né? Para sempre estar buscando conhecer, estudar mais, né? Conversar com o pessoal da comunidade, participar dos grupos, né? Isso é muito interessante. Se eu não tivesse começado lá atrás a criar conteúdo, não que você precise criar conteúdo, mas participar da comunidade, eu não estaria aqui conversando com esses dois caras que eu gosto muito aqui, o Jorge e o João. Obrigado aí, um pessoal que a gente acompanha o trabalho. É muito legal depois você poder trocar uma ideia, participar, né? Ver como que esses caras trabalham. Então, isso é bem legal, pessoal. Então, quem não se expõe na comunidade, participando ativamente, né? Ajudando, críticas construtivas, né? Dando dicas, sugestões, curtindo o vídeo aqui, né? Eu sei que o pessoal não gosta muito de curtir vídeo. Você tem lá, às vezes, 5.000 visualizações e tem 5 curtidas. Curtir um vídeo, se inscrever no canal, isso ajuda muito, né? Porque é um trabalho que a gente faz aqui, na grande maioria das vezes, sem uma remuneração financeira, né? É claro que a gente tem objetivos por trás de alcançar mais gente, conseguir mais trabalhos, mas é um trabalho que a gente faz realmente para ajudar a comunidade. Então, tá sempre acompanhando, divulgando os trabalhos também, né? Tá divulgando. A gente vai ter um evento muito legal do pessoal aqui daqui uns dias, tá? Eu até vou fazer um story depois falando de como vai ser, enfim. É muito legal isso estar participando, tá? E eu agradeço aqui o convite de vocês, dou parabéns de novo aí por essa iniciativa, esse podcast, que é bem legal, eu tenho acompanhado aí, e vou ajudar a divulgar ele também nas minhas redes sociais, aí pode ter certeza. Obrigado. Muito obrigado, César. Obrigado aí Valeu. pela sua participação. Foi um gosto tê-lo aqui. Meu amigo João, mais uma vez aí, obrigado pela sua companhia.
Sempre, prazer pela sua todo meu. disposição. Eu acho que foi um papo bem descontraído. Tem aí alguma mensagem final aí, meu amigo João? A mensagem final vai no seguimento daquilo que o César disse. Vejam os vídeos, deem o vosso like, mas acima de tudo, aprendam, aproveitem, compartilhem o conhecimento. Como eu digo, tive um professor que me disse uma vez uma coisa que marcou para a vida toda. Aquilo que eu recebo de graça, eu dou de graça. E neste caso é o conhecimento. O conhecimento que eu recebi e que não me custou nada é o conhecimento que eu também vos transmito. Por isso, não custa nada compartilhar os vídeos. Todos nós ganhamos, todos nós aprendemos. E se puderem, claro, deixem lá o vosso like, a vossa subscrição, que ajuda a chegar a mais gente. E comentem também no nosso vídeo, para a gente poder saber se a gente está indo por um bom caminho. E não deixe de se subscrever, deixar o gosto e tudo mais, tá bem? Nós vamos ficando por aqui. Mais uma vez, César, muito obrigado pela sua participação. Espero que tenhamos mais à frente aí mais outros vídeos contigo para falarmos mais um pouquinho, porque falamos muito pouco aqui e certamente temos muito mais assuntos para tratar aí no futuro. Tá bem? Até a próxima e ficamos por aqui. Bye, bye. Bye, bye. Valeu, pessoal. Valeu. As opiniões e declarações feitas pelos entrevistados do Papo Dev com Portinho são de exclusiva responsabilidade deles e não refletem necessariamente a posição dos apresentadores, da produção ou do canal. O conteúdo aqui exibido tem caráter informativo e opinativo, não estando vinculado a qualquer compromisso com a veracidade ou exatidão das falas dos participantes. Caso você se sinta ofendido ou tenha qualquer dúvida sobre as declarações feitas neste vídeo, por favor, entre em contacto connosco para esclarecimentos. Estamos abertos a avaliar e, se necessário, editar o conteúdo para garantir a precisão e o respeito a todos.